E se eu te dissesse que o seu livro de história está incompleto? Imagina que tudo que a gente aprendeu sobre o passado, as guerras, as crises, as grandes invenções, não são eventos isolados. Imagina que são só repetições, ecos de um roteiro que se repete há milênios. Não por acaso, não por culpa de um político A ou B, mas por causa de uma força invisível, um padrão cíclico que parece controlar o auge e a queda de tudo que a gente chama de civilização. E se existisse uma teoria, quase proibida, que sugere que a gente não está evoluindo em linha reta para frente, mas andando em círculos, numa espiral que sempre volta para o mesmo lugar? Hoje, a gente vai puxar a ponta desse fio. Vamos viajar por impérios que sumiram do mapa, decifrar padrões que ninguém te ensina na escola, e entender um alerta que, talvez, já esteja soando tarde demais. Nós estamos perigosamente perto de repetir o capítulo mais sombrio da nossa própria história. Mas antes de mergulhar nesse mistério, já fortalece no like e se inscreve aqui no canal. Assim, você mostra pro algoritmo que curte um conteúdo que vai além da superfície. Agora, respira fundo, porque essa viagem vai bagunçar a sua noção de tempo. O mistério da história que se repete. Sabe aquela sensação estranha de que você já viu esse filme antes? Guerras que explodem por motivos parecidos. Crises econômicas que chegam sem avisar, de novo. Polarização, brigas, discursos de ódio. Parece que a gente está preso num loop. Pois é, você não tá maluco. Muitos pensadores, de filósofos gregos a historiadores modernos, defendem que a humanidade vive dentro de ciclos. Não é astrologia, não é teoria da conspiração barata. São padrões documentados. E a conclusão é meio assustadora. A gente pode ser só passageiro em uma roda gigante histórica que não para de girar. A teoria das gerações, o relógio de Strauss e Howe. Dois historiadores americanos, William Strauss e Neil Howe, desenvolveram uma teoria que deixa até os mais céticos de cabelo em pé. Eles mapearam mais de 500 anos de história e descobriram um ciclo de 4 estações que se repete na mesma ordem. Cada estação dura mais ou menos 20 anos, o tempo de uma geração crescer. Pensa assim, a primeira virada, a primavera é o pós-crise. A sociedade está unida, as instituições são fortes. É um tempo de otimismo e reconstrução. Pense no mundo depois da Segunda Guerra Mundial. O despertar, o verão, a geração que cresceu na calmaria começa a questionar tudo. Surgem protestos, revoluções culturais, paixão e ativismo. Pense nos anos 60 e 70. A desconstrução, o outono, o individualismo explode. As instituições que antes eram sagradas, agora são criticadas. A confiança na sociedade despenca. A cultura fica cínica. Parece familiar? Pense nos anos 90 e 2000. A crise. O inverno é aqui que o bicho pega. Uma grande crise abala o mundo. Pode ser uma guerra, uma crise econômica, uma pandemia. A sociedade é forçada a se unir para sobreviver e reconstruir. É um período de destruição, mas que planta a semente para a próxima primavera. E agora, a pergunta de $1 milhão: onde é que a gente está? Segundo a teoria de Strauss e Howe, nós entramos no inverno por volta de 2008, com a crise financeira global. Eles previram que, por volta de 2020, o mundo viveria o auge dessa crise, um evento que mudaria tudo e nos forçaria a repensar nosso modo de vida, com o ciclo se encerrando por volta de 2030. Até agora, o padrão não falhou. A questão é o que vem depois do frio. Tytler e a esteira da democracia. Se você achou isso tenso, se liga no ciclo de Tytler. Alexander Tytler, um historiador escocês, teria dito que toda democracia tem um prazo de validade e segue um roteiro trágico. Começa na servidão, evolui para a fé espiritual. A fé gera coragem. A coragem leva à liberdade. A liberdade cria abundância. A abundância gera egoísmo. O egoísmo leva à complacência. A complacência gera apatia. A apatia leva à dependência. E a dependência nos joga de volta na servidão. É um ciclo brutal que sugere que a gente luta, conquista a liberdade, fica rico e confortável, e aí, por puro comodismo, a gente entrega o poder de bandeja e volta a ser controlado. A gente reconstrói o castelo só para ter o prazer de derrubá-lo de novo.
O ser humano como o próprio vilão da sua história. O relógio cósmico dos eventos. E os padrões não param por aí. Parece que existe um relógio cósmico marcando eventos em intervalos suspeitos. Pandemias. A gripe espanhola de 1918 e a Covid-19, 2 desastres respiratórios globais, aconteceram com quase exatamente 100 anos de diferença. Colapsos financeiros. Grandes crises nas bolsas de valores parecem seguir ciclos de pânico e euforia. Guerras e escândalos. Até mesmo escândalos políticos e grandes conflitos parecem ter uma frequência, como se obedecessem a uma agenda invisível. A pergunta que não quer calar é: estamos presos num roteiro que alguém escreveu há séculos? Por que ninguém fala sobre isso? Ok, se esses ciclos são tão óbvios, por que a gente não aprende? Por que cada geração parece cometer os mesmos erros da anterior? Talvez porque o esquecimento seja parte do jogo. Religiões antigas falavam de um véu do esquecimento que nos impede de ver o todo. Teorias mais modernas sugerem algo mais pé no chão. As elites, as pessoas no poder, talvez conheçam esses ciclos. E, em vez de nos alertar, usam eles a seu favor. Afinal, uma população distraída, polarizada, presa em brigas pequenas do dia a dia, é muito mais fácil de controlar. Porque no momento em que você entende o ciclo, você ganha a chave para quebrar a corrente. Como quebrar o ciclo? Beleza, você chegou até aqui. Conheceu a teoria, sentiu o desconforto. E agora deve estar se perguntando: tá, mas tem saída? Ou já era? A resposta, talvez, seja mais simples do que parece: consciência. O primeiro passo é entender que o ciclo existe. É perceber que as forças que nos empurram para o conflito, para o medo, para a apatia, elas não são novas. Elas são parte de um padrão antigo. Se uma pessoa entende isso, ela pode escolher não ser uma peça no tabuleiro. Ela pode escolher não repetir o erro. Ela pode escolher dialogar em vez de brigar. Pode escolher construir em vez de destruir. Agora, imagina se milhões de pessoas fazem isso juntas. Por isso, compartilha esse vídeo. Manda para aquela pessoa que também sente que tem algo errado. Porque se mais gente acordar para isso, talvez a gente consiga, pela primeira vez, mudar o final dessa história. E se você realmente chegou até o fim, comenta aqui embaixo a palavra despertar. Só para eu saber quem tá pronto para sair do loop. Nos vemos no próximo vídeo. E não se esqueça, o futuro pode até estar pré-escrito, mas a caneta ainda tá na sua mão. Tchau!